com a planilha de cálculos, né? Isso aí foi desenvolvido, acho que começou com o professor Matheus, depois, em seguida, a gente foi melhorando aos poucos, né? Cada semestre a gente melhora um pouquinho. Então, vocês vão ter que trabalhar como exercício, como tarefa para entregar esse exercício, né? Esse cálculo, então, de uma sala de radiografia convencional para 70 pacientes, tá? Relativamente simples, certo? Então, tá aqui os tamanhos, né? As distâncias e a questão... Vocês não veem o mouse, né? Só um pouquinho. Bom, tá, realmente não, eu quis usar um outro recurso aqui que eu achei que ia funcionar, mas não tá, que esse recurso também não funcionou, para mostrar aqui o mouse. Tá, enfim, tá aqui sim. Temos as distâncias, então, certo? Para vocês usarem, o que é cada local, para daí vocês escolherem o valor do tempo que a pessoa fica aqui, se é público, se é trabalhador, né? Depois aqui também nós temos uma sala de mamografia, 40 pacientes, distâncias, né? Aqui um consultório, corredor, enfim, tá? Então esse é o exercício. Então tá aqui, montar um pequeno relatório. Então desenhar, né? Vocês podem copiar esses desenhos, colocarem lá, ou fazerem novos, identificação das barreiras e fatores, carga por paciente, tabela, tá? Pode utilizar o método A ou B da planilha, tanto faz, depois de cada tabela incluir uma breve descrição, porque escolher os valores, o material, certo? Como eu coloquei no exemplo. Deixa eu puxar o exemplo aqui que eu fiz, deixei disponível para vocês. Então, esse aqui é o exemplo que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que está lá todos os cálculos, tá? Então, essa tabela aqui é o que vocês têm que, mais ou menos, construir, tá? No relatório de vocês, certo? Tem as equações, tá tudo lá, se quiserem, pode, né, enfim, copiar, etc. Tá? Então, professor, nós vamos... Oi, diga, Eduardo. No exemplo, só tem o método B. O professor pode fazer algum cálculo com o método A, que é mais simples? Na barreira secundária... Tá, eu não fiz com o método B, mas eu vou falar, com certeza. Com o método A, né? Sim, eu calculei com A, mas eu digo aqui, ó, como o valor de dose por causa de T é 0,16 e o valor é 0,074, ou seja, menor que o limite, não precisa de barreira, embora o método B dê isso aqui. Mas eu vou fazer e vou mostrar por que vai dar isso aqui e vale o A é melhor do que o B, tá? Porque Tá bom, vai dar, obrigada. nós vamos chegar assim, tá? Certo. Então, é essa tabelinha que vocês vão ter que colocar e escrever mais alguma coisa, como eu coloquei aqui, dizer, eu escolhi que usei T 1/6 porque é um corredor, usei 1/8 porque é uma sala de espera, enfim, material concreto que é mais barato. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Só relembrando, então, como é que funciona. Então, lembrando que a gente tem área controlada, que necessita de dosimetria, né? Eu uso principalmente de dosímetro, e temos a área não controlada, que é a área livre, tá? E aí, se a gente bota uma barreira, a gente consegue transformar uma área controlada em área não controlada, porque protege. Certo? Então, feixe primário, como a gente já definiu, é onde a barreira primária é onde o feixe primário vai atingir, tá? E a barreira secundária é calculada para feixe espalhado e de fuga. E a gente tem que fazer os dois cálculos. Certo? Então, aqui está mostrando, né, que eu tenho, então, o tubo com a radiação de fuga, em todos os sentidos, né? O paciente aqui, o feixe útil, então esse feixe útil passa pelo paciente,
e vai atingir a barreira que a gente chama de primária, e o feixe espalhado vai para a barreira secundária. Tá? Pessoal, qualquer dúvida, faça como a Daniela, perguntem, tá? De preferência até em voz, que é mais rápido para mim ver a dúvida, né, ouvir e responder para vocês. Se for por chat, tudo bem, a professora Daiane aí também está nos acompanhando, ela me ajuda aí no chat. Tá? Mas perguntem, porque vocês têm a tarefa para fazer. Certo? Então, a primeira coisa é olhar a planta e ver ou pelo desenho, ou pelas indicações que estejam escritas, né, como eu escrevi lá, que é uma sala de mamografia, quantos pacientes tem, etc. Você, então, define quais são as barreiras que você vai calcular, secundária, primária, tá? E assim por diante. Certo? Lembrando que aí a gente tem, independente de área controlada e área não controlada, embora elas se confundam às vezes, nós temos dose. Boa tarde, Roberto, seja bem-vindo. Dose para trabalhador e dose para público, certo? Então, esses dois são o que vai mandar em termos de limites, tá? Porque eu posso ter uma área controlada com trabalhador, certo? Calcular uma barreira primária ali. Normalmente, quando você tem barreira primária, mesmo secundária, sempre é porque você tem público do outro lado, mas eventualmente eu posso ter trabalhador, certo? Então, vale não ser, isso é uma área não controlada, então vale o que é a dose. Então, olhando esse exemplo aqui, então eu defini que aqui eu vou considerar paciente público, né? Vou dar 0,01 milisievert por semana. Aqui eu tenho posto de comando, eu vou considerar 0,1 milisievert. Consultório, eu preferi colocar público, tá? Certo? Segundo a 453. Então, o que é importante aqui? Se não ficou claro, perguntem, tá? Que é carga de trabalho. Então, você ou trabalha com a carga de trabalho, MA minuto semana, ou MAS, tanto faz, certo? Pode ser minuto ou semana. Tá? E vai determinar, bom, mas o cálculo, por exemplo, na planilha, ele tem bastante tabelas já prontas com números, eu não preciso calcular na ótimo, não tem problema, pode usar, certo? Posso usar, então, fator de uso, que é justamente esse valor de toda a carga de trabalho, tá? Porque para facilitar a carga de trabalho é o quanto que é produzido de radiação a semana inteira, sem especificar se é por exame A, exame B, se é para cima, para baixo, para onde é que é. É simplesmente quando a gente diz quantos leitos tem um hospital. Ah, esse é um hospital de grande porte porque tem 200 leitos. Ponto, tem 200 leitos. Ah, mas é para UTI? É para neonatal? É para clínica? É para queimada? Não, é 200 leitos. Depois você tem a divisão, mas você considera grande o hospital de grande porte porque tem 200 leitos. Aqui é a mesma coisa, você considera que é uma produção de radiação de todo o conjunto. Tá? E aí você, para facilitar, diz, bom, mas normalmente a parede não recebe toda essa quantidade de radiação. Ou a mesa, que é o chão, não recebe toda essa quantidade de radiação. Pode até receber, você não, só faço exame na mesa. Então, índice é 1. O uso da radiação, ou uso, entre aspas, da blindagem. Essa blindagem vai ser demandada todo o tempo, ou não. Tá? Certo? E, por fim, fator ocupacional, o T, que é o seguinte, o tempo que a pessoa fica atrás da barreira. Por quê? Porque não tem sentido eu dizer que eu produzo durante uma semana inteira a radiação, mas a pessoa não fica atrás da parede uma semana inteira, ou atrás da barreira, né? Que a gente considera barreira, pode ser ou não uma parede, enfim, pode ser um bioma. Ela não fica uma semana inteira, então ela não recebe toda a radiação. Então eu posso reduzir a quantidade de barreira, por quê? Porque ela fica uma vez por semana, 2 vezes por semana. E como o princípio de cálculo é por semana, se eu fico só um pedacinho do tempo, eu posso, entre aspas, receber
mais naquele dia, certo? Por exemplo, o índice é 1 por semana. Significa que a cada dia se recebe 0,2. Se eu ficar todos os 5 dias, eu vou receber 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 1. Agora, se eu fico 2 dias só, eu vou receber 0,2, 0,2, 0,4, que está longe do 1. Então, eu disse, não, então eu posso receber 0,5 num dia, 0,5 no outro, que é a soma dá 1, e fecha a minha semana com 1. Estou dentro do limite, porque é por semana, certo? Tá? Então, se a pessoa fica menos tempo, a gente pode diminuir a quantidade da barreira, certo? Não significa que a gente também vai ser tão econômico que vai dizer, não, a pessoa fica um dia, então ela pode receber 1. Não, os próprios índices são já extrapolados, no sentido assim, bom, uma pessoa fica numa sala lá uma vez por semana, mas você não vai considerar 1/5, depende se você usa 1/4, certo? Ela é para receber 0,20, mas você considera 0,25, quer dizer, você dá uma folga, né? A pessoa fica 1 hora, nem isso, você considera 1/16, que seria 2h30, mais ou menos, tá? Então, mas ela fica 1 hora só, mas você considera que ela fica 2h30 recebendo radiação. Então, há uma boa margem, tá? Então, também não precisa se preocupar, achar, não, puxa, eu tô sendo, né, tão econômico ali, dizendo que a pessoa fica só 1 horinha, vai que ela fica 1h15. Não, os próprios valores já são para 2 horas. Então, quem é que fica numa sala de espera 2 horas, 4 horas, 5 horas, 5 vezes 8, 45 horas numa sala de espera por semana? A pessoa vai uma vez lá, volta daqui, sei lá, 1 mês, 2 meses, 1 ano, então é bem mais tranquilo, tá? Então, isso é muito importante. Aqui, valores de carga de trabalho, que a gente já conversou, então você pode usar esses valores aqui, de miliampere minuto, se você quiser, tá? Ou até esses daqui, indicar, olha, eu usei os valores do SIMPIC, enfim, tá, isso está nas outras transparências, né, que é só para lembrar vocês, tá? Na aula passada tem essas tabelas mais complexas. Bom, também posso usar esse valor, porque veja bem, esse é um detalhe. Os valores lá já dão a soma, né? Esse valor aqui, por exemplo, já dá a soma para 24 pacientes, mas eu não tenho 24, eu tenho 25, eu tenho 30, eu tenho 40, enfim. Tudo bem, eu posso simplesmente, se é 60 passa para 90, de 60 eu passo para 90, é 50% a mais, então basta eu aumentar 50% aqui, não tem problema nenhum, certo? Mas, para facilitar mais ainda, a NCRP, o Conselho Nacional Americano, fez o chamado carga normal, carga média de trabalho por paciente, ou seja, produção de radiação média por paciente, e aí você multiplica por número de pacientes. Então, aí se você tem 200 pacientes, você tem 150 pacientes, enfim, aí fica fácil de trabalhar. E aqui apresenta, então, o valor normal, mas eu estou abrindo um consultório novo, eu não sei quantos são. Bom, normalmente um consultório, uma clínica, um hospital atende 120 pessoas. Se for uma coisa um pronto-socorro, um pouco mais lotado, 160. E aí, se eu multiplicar 120 0,6, dá em torno de 75 arredondado, 160 por 0,6 dá 100. Então, já faz até o cálculo para você não precisa nem se preocupar. Tá? Mas você pode dizer, não, é 0,6, mas eu trabalho com 100. Você vai botar 60. É 13 na fluoroscopia, mas eu não faço 20. Eu faço 40. Você ajusta. Tá? Fator de uso também. Tá? Se eu não tenho ideia de como é que eu faço essa utilização, eu posso, na média, na mesa são feitos 90%, 89% dos exames. Enquanto que em outros locais da mesa, mais específico, quando você faz mão, pé e tal, braço, você inclina um pouco a radiação, seria 0,9, tá? Atrás ou do lado da mesa, depende de como você faz a sua técnica, e as outras paredes teriam 0,02. Se você trabalha só com book mural, é 1. Tá? Outra coisa também que você pode usar, por exemplo, professor,
eu produzo tanto de radiação na semana, ou usando a tabela eu uso tanto de radiação na semana. Porém, eu sei que no book mural eu sempre faço 6 ou 7 exames por semana. Todo dia aparece um para fazer o book mural aqui, fazer um exame de tórax, tá? De vez em quando tem que repetir, eu faço 2. É sempre assim, é 6 ou 7, não passa disso. Às vezes é 5 que não precisa repetir, mas normalmente tem que repetir, então dá 6 ou 7 exames por semana. Então você pode dizer, olha, então no book mural são 7 exames, eu uso tal técnica, e aí quando eu fizer o cálculo, eu vou usar só aquele conjunto de informação do book, aquele MAS do book, e aí meu fator de uso é 1, porque eu estou usando aquela quantidade de radiação que eu sei só para o book mural, tá certo? Então eu sei aquela radiação, por isso eu vou usar o fator 1, tá? Posso até pensar, bom, se a norma diz que o normal de usar sei lá, radiologia 120, aqui, isso aqui é 25, mas eu sei que do book mural é 2 ou 3, eu posso também dizer não. Dos 25 que a norma me diz, eu vou tirar 2, que 2 é só book mural, e vou usar 1 para esses 2 MAS, e vou usar 23, vou usar também fator 1 para mesa, enfim, para onde eu for, ou para as outras coisas, entendeu? Se você descarta uma quantidade de um determinado exame, da outra, você tem que fazer esses ajustes, tá? Você não pode dizer, eu uso 89 na mesa, porque 11 é no book, mas se eu já fiz um cálculo todo separado do book, daí o que sobrou é só na mesa, então o fator de uso é 1 para aquela quantidade, certo? Deu para captar a mensagem? Entenderam? Qualquer coisa, perguntem, por favor. O ideal, sempre a gente diz, se você puder pegar, listar todos os exames, certo? Isso eu fiz uma vez numa clínica, que ela me deu, porque todos os exames praticamente eram pagos pelo SUS lá e tal, então ela tirou um relatório de pagamento do SUS, certo? Mensal lá, então daí de lá eu consegui tirar, foi pago 3 crânios, 5 tórax, 2 abdômen, não sei o quê, num mês, no outro mês, não, eu peguei 3 meses, botei numa planilha de Excel, fiz a média, então, na média, quanto? 3 exames de tórax, 5, fiz a média, fui no técnico, perguntei, qual é o MAS que você usa aqui, para o tórax? Tanto. Aí fiz a conta e diz, olha, a produção de MAS é tal, certo? Aí fiz por mês, dividi por 4 semanas, enfim, descobri, certo? Posso usar isso como um todo, e aí usar 0,89 para baixo, 11 para o book, ou eu posso até aproveitar ali e dizer o que é book mural, esse exame. Tiro esses 3 exames, vejo o MAS, calculo a barreira para o book, fator 1, porque toda aquela quantidade vai 1. Pego o resto que é mesa, somo tudo, vejo MS total, aquilo tudo vai para a mesa, fator de uso 1, porque tudo aquilo que eu disse vai só para a mesa, e a outra parte vai só para o book. Então, se você quer refinar o seu cálculo, quer deixar ele mais próximo, né, da realidade que realmente acontece, você pode, então, fazer esses ajustes aí, tá? Aqui está os fatores de ocupação, isso aqui é pela 147, tá? Desculpa não estar aqui, só para ficar registrado, isso aqui é pela 147, tá? 1, meio, 1 e quinto, olha, um corredor, ninguém fica 8 horas num corredor, né? Porque o cálculo é para uma semana de 40 horas, 40 dividido por 5 é 8, como se alguém ficasse 8 horas num corredor, alguém ficasse 2 horas num banheiro, enfim, tá? Então, anexo C, a página lá 47, tá? Isso quer dizer. Eu vou apagar aqui para não atrapalhar. Tá? Da antiga 453, né? Que ela mudou para RDC 330. Então, eu sempre falava, a área controlada é 1, adjacência com permanência constante, área de recepção é 1, vestiário e circulação interna 1/4, escada, circulação 1/16. E o resto você escolhe. Se você acha
quer algo próximo aí de um banheiro, alguma coisa que fica pouca gente, use um 16. Veja, um 16 dá 2 horas e meia. Então, quem é que fica 2 horas e meia por semana, sei lá, subindo e descendo escada? Tá? A mesma pessoa, né? Circulação externa, banheiro. Quem fica 2 horas e meia por semana no banheiro? Sim, pode ser que alguém vá todo dia, fique 20 minutos, 30 minutos, enfim. Só para vocês verem. Certo? Então, vamos agora passo a passo. Então, tá lá no exemplo, certo? A nossa sala. Então, temos uma porta aqui, indicada pelo número 3. Temos uma parede primária, por isso que eu optei de vermelha, que a radiação vem aqui, com fator de uso 0,09. Isso vocês vão ter que decidir. Tá? Então, isso aqui é um corredor, então eu botei fator 1,16 por ser um corredor. Eu estipulei que seria 0,09, essa barreira, que eu vou fazer alguns exames que podem inclinar o cabeçote aqui para a parede. E como é corredor, as pessoas aqui é público, é 0,01 de limite, certo? E vou calcular também essa barreira número 1 aqui, tá? Depois nós vamos calcular 2. Lembrando sempre, tá? Que para economizar o relatório 147, ele permite o quê? Que a pessoa não vai ficar grudada aqui, certo? Ela não vai colar na parede e ficar aqui sendo protegida para essa parede. Normalmente, essa pessoa vai, até quando caminhar no corredor, vai estar 30 centímetros de distância. Como a radiação diminui com o inverso do quadrado da distância, às vezes esse 30 centímetros pode reduzir 20%, 30% nessa blindagem, deixar ela mais barata. Então, por isso que a gente soma 30 centímetros. Se você disser, não, isso aqui é um corredor, mas é, sei lá, uma passarela que tem 50 centímetros até a pessoa ficar. Tá? Então, por exemplo, no infantil, se eu não me engano, tem uma rampa para ligar o andar 1 ao andar 2, certo? Bom, lá no IFSC, nós temos uma rampa ali naquele prédio C, né, central ali da cantina, nós temos aquela rampa. Então, se eu disser que, por causa da rampa, tá, a pessoa está distante, tá, ali distante, onde a pessoa está, porque aqui é a área, vazio. Então, a parede está aqui, mas além da parede ainda tem mais 2 metros até chegar na rampa, eu posso considerar esse 2 metros aqui, tá? Eu posso considerar os 2 metros aqui, certo? Então, no mínimo 30. Se eu disser também, não, aqui tem um armário, prateleiras aqui de meio metro, eu posso botar os 50 centímetros, não tem problema nenhum. Tá? De repente, eu posso até... De novo, tem uma rampa que está passando aqui em cima. Então, também, a rampa está aqui, não é 50 centímetros, é um pouco mais. Eu posso, certo? Então, só claro, se eu não sei o que dizer, eu digo 30, eu digo 50, tá? Eu digo 170. Bom, certo? Então, se eu não sei as distâncias, aqui também, né? 1,70 de altura, que é a altura de uma pessoa, do chão, enfim. Tá? Então, vamos para o primeiro cálculo. Então, vamos lá. Então, primeiro cálculo, número 1. Esse ponto número 1 aqui. Tá? Então, tempo de que a pessoa fica, 1/8. Fator de utilização, 1, porque é book mural. Tá? Que eu vou calcular para book mural. Limite 0,01, porque é público, é um quarto de descanso aqui, banheiro, enfim, considerei que era público. Tá? Certo? Ou, porque aqui não diz, é quarto de descanso, por exemplo, do médico, da enfermeira, enfim. Tá? Então, distância 2,2, aqui está 1. Vou fazer esse cálculo. Pessoal, o que é esse cálculo aqui? Talvez não tenha ficado claro, porque foi meio rapidinho na aula passada. Então, olha só.
Eu trabalhei até aqui, e ninguém ainda não perguntou na aula passada nem até agora. Isso daqui que a gente tem, por exemplo, é miliampere minuto por paciente. Tá? Que a 453 também traz. Deixa eu voltar, ó. 24 pacientes por dia gera um total, aqui já é o total, tá? Gera um total de 320 miliampere minuto, certo? Qual é o truque aqui? Quando você vem aqui, esses cálculos falam em Kerr-Manoir. Kerr-Manoir não é miliampere minuto, nem miliampere segundo, nem nada disso. Tá? Qual é a dificuldade aqui? Se você fizer o levantamento radiométrico, se você fizer o controle de qualidade do seu equipamento, se você fizer medida de radiação de fuga do seu equipamento, rendimento do seu equipamento, tá? Você vai obter um valor que vai lhe dizer o seguinte: para cada miliampere, a 70, a 100, a 120 kV, para cada miliampere, a cada 120 kV que eu peço para o equipamento me fornecer de radiação, para cada miliampere, ele me dá 1 miligray. Certo? Isso eu só sei se eu fizer o teste de controle de qualidade. Aí lá eu vou saber o chamado rendimento. O que é o rendimento? O que é render? A gente compra aí comida congelada, vem lá, rendimento 2 porções. Certo? Por quê? Primeiro que a maldita da congelada é desse tamanho quando você faz, né? Carne, coisa, você come aquela carne bonita, aquela pedaço para fazer no forno desse tamanho, depois tu cozinha, né? Fica desse tamanho. Mas ele diz o seguinte: esse tamanho, se você cortar, ainda dá 2 porções, sei lá, 100 gramas para cada um, 150 gramas para cada um, dá 2 porções. Esse é o rendimento. Você pega um pacote de massa lá, grande, enorme, você pensa, meu Deus, meio quilo de massa. Depois, meio quilo de arroz come 10 pessoas. 10 não, 5 pessoas. Pô, meio quilo de massa, pô, vai comer 5 pessoas. Você pensa no arroz, pensa. Aí você fata, escrito lá, rendimento. Lá, 4 porções, ou seja, 4 pessoas vão comer bem, vão comer 125 gramas. Certo? Então, isso é o rendimento. Tá? Muito bem. Uma dúzia de ovos vai render quanto de omelete? Sei lá, se o omelete é com 2 ovos, rende 6 omeletes. Se o omelete é de um ovo pobrinho, é 12 omeletes. Você tem 12 ovos. Então, isso é o rendimento. Quanto de energia eu dou, elétrica, quanto de radiação o equipamento me dá, por causa dos filtros, do óleo, filamento, enfim, todas essas coisas. Certo? Então, se você tem o rendimento do seu tubo, você pode, ok, eu sei que para cada 1 miliampere que eu peço para o equipamento, ele gera, sei lá, 1 miligray, para facilitar. Logo, se eu disser que eu vou trabalhar, que cada paciente precisa de 0,6 miliamperes, tá? Por exemplo, minuto, segundo, se ela tiver a escala, eu posso dizer que cada paciente recebe 0,6 miligrays. Daí eu tenho o Kerr-Manoir, certo? Então, se eu sei o rendimento, dificilmente vem em manual de fabricante, tá? Dificilmente ele vai se comprometer, porque depende de várias questões, ele vai ter uma pequena variação, então ele não se compromete. Por isso que a norma exige que você faça o teste, meça e faça o controle de qualidade. Então, se você tem o rendimento, quantos miligrays ou millisieverts, geralmente é dado em millirem, ou millireuten, também não tem problema de exposição, quanto que
dá de miligray, milirroentgen, milisievert para cada MAS, ou miliampere segundo, né? MAS de energia elétrica lá que você gera. Se você tem isso, você pode usar todas essas tabelas aqui, tá? Que são em miliampere segundo, minuto, é só fazer a pequena conversão. Aí você vai dizer, professor, não tem nada disso, não sei, não faço a mínima ideia. Então, a resolução 147, ou relatório 147 do NCRP, ele diz, se você sabe o valor de Kerman no ar a uma distância, desculpa aqui, sem barreira a 1 metro da fonte, para cada paciente. Ah, professor, eu não sei para paciente, eu sei para cada 1 miliampere. Aí você volta lá atrás e vê, um paciente é 0,6 miliampere segundo, como está lá, 0,6 miliampere minuto, enfim. Aí você faz a conversão, tá? Mas nós vamos facilitar, né? Vocês já estão todos desesperados, nós vamos facilitar, nós vamos usar esses valores aqui direto, o Kerman que é dado. Então, eu venho aqui e vou pegar aqui, ó, book vertical 2.3, certo? Book vertical, o KP, o Kerman primário, porque é para barreira primário, a 1 metro, esse 1 a 1 metro de distância, é 2.3. Aí eu vou usar o U, o N e o DP para calcular o Kerman primário na posição 0 da barreira, digamos assim, tá? Na posição 0 da barreira. Então, vamos lá, vou ter que chavear aqui a tela, tá? Só um pouquinho. Então, tá aqui, ó. O que eu quero calcular? Book vertical, 2.3, certo? Número de pacientes, 125. Distância. Deixa eu olhar aqui, eu não vou poder mostrar para vocês, mas eu vou só conferir, tá? A distância mesmo, acho que é aquela ali que eu botei, 2,2, desculpa. Então, distância 2,2. Tá? É público ou é trabalhador? É público. 0,01. Tá? É uma recepção? Não, é um quarto de descanso. Deixa eu ver se tem aqui quarto de descanso. Isso aqui é um 20A, não, é um oitavo, né? Bom, enfim. Tá, mas é um oitavo, posso trocar aqui, um oitavo. Certo? Muito bem. Estou calculando book mural. Somente. Índice 1. Foi o que eu escrevi lá. Tá? Vou usar o X-Pré ou não? Se usar, eu vou usar para concreto, tem que descontar 72. Bom, olha só. Ah, não calculou, não tem problema para mim. É que aqui era só uma tela rápida, então vamos lá. 2.30, 1, 125, distância 2,20. Então ele calculou que cada paciente tem 2,3 Kerman, né? Miligray lá por paciente. Eu vou usar, tenho 125 pacientes, desse 2,87 aqui só para conferência. Tá a distância 2,2, que vai dar o quadrado. Então eu tenho na minha posição lá, né? Por acaso eu botei de propósito no vaso sanitário, eu tenho uma quantidade de 59 milisievert, 0,4 chegando lá naquela posição 1. Tá? Mas o limite é 0,01 e eu calculei 59. Isso significa que eu estou 595, 6 mil vezes acima do meu limite. Tá? 6 mil vezes ali acima do meu limite. Mas, como o tempo é pequeno,
Então, significa que eu não preciso usar limite de 0,01, mas sim eu usaria uma espécie de um limite 0,13, porque eu ia multiplicar isso aqui por 13. Ainda assim, eu teria que reduzir isso 6.000 vezes. Tá? E encontro aqui a barreira, ele vai calcular, o logaritmo vai dizer, olha, você precisa usar 9,54 camadas semi-redutoras do material que você escolher. Certo? Do material que você escolher. Então, se eu escolher concreto, aí eu vou pegar, que eu deixei lá para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ele não vai mostrar, mas eu deixei lá para vocês os fatores de atenuação do chumbo. Tá? E esses fatores de atenuação, lembra, pegar o coeficiente de atenuação e você inverter ele, tem o logaritmo de 2 ali, mas basicamente se você inverter, você tem a camada semi-redutora. Então eu vou lá, vejo o chumbo, vejo o concreto, e vejo, é 10 centímetros, então tá, desculpa, 10 milímetros, então eu preciso de 9,54 barreiras de 10 milímetros, eu preciso 95 milímetros. Certo? E terminou a conta. Tá? E terminou a conta. Certo? Se eu quiser ser mais preciso, que não é exatamente mais preciso, eu vou pegar aqui e vou botar qual é o alfa. Então tá aqui, Chestbook aqui, o alfa. Isso aqui acho que foi de um outro cálculo que eu fiz que ele memorizou. Então aqui, ó, Chestbook, tá? 3,552, então venho aqui e boto 3,552. O beta é 11,77. 11,77. O gama 60,07. Os outros números tudo ele copiou lá de cima, tá? Como eu estou usando concreto, o X-Prec tá aqui concreto é 72, tá? Vai dar o 48 que eu calculei lá, certo? Na realidade vai dar 120, só que 120 menos 72 dá 48, certo? Então, usando o método A, basta eu ver quantas vezes, né? Na verdade, isso aqui, se eu fizer o inverso disso, (742 vezes), ou seja, eu tenho, para esse fator de uso, diminuir 742 vezes. Se por acaso isso aqui fosse fator 1, eu teria que, 5.940 vezes eu tinha que reduzir. Tá? Mas como é um oitavo, né? Isso, certo. Aproveitando, Flávio. Fala, vê se tu entendeu. Se a professora Daiane entendeu, aí os alunos entenderam também. O Duda, Maria Eduarda, eu acho, né? A tua dúvida, ela pediu, Flávio, para você falar de novo, só que eu queria saber o que ela não entendeu da parte para você conseguir abordar, acho que mais isso. Não, tranquilo. Se puder falar, é melhor, tá, Duda, do que ficar escrevendo. Vocês podem entrar aqui no microfone e perguntando, pessoal. E pode atravessar, tá? Pode chegar, professor, não entendi, toca a ficha, tá? Não precisa pedir licença, não. É como se nós estivéssemos na aula presencial, tá? Isso. Eu não entendi esse item 2B, né, dos dados dessa tabela, e vocês foram colocando ali... Tá, o 2B. Isso, alfa, beta, talvez, tá. É isso? O alfa, beta? Tá. Então, assim, vamos lá. Eu vou dar uma repetida no 2A só para entender aqui. Então, qual é a ideia aqui? Eu, no caso, peguei a quantidade de radiação que o meu equipamento produz. Ou eu meço essa quantidade de radiação, tá? Até eu boto aqui, ó, medido. Se eu medir o Kerma sem a barreira, o Medafon for medido, ou se for da tabela que está aqui do lado. Só que a distância ao quadrado faz que diminua a radiação. Beleza.
Tem a distância ao quadrado aqui que aparece, tá difícil, aparece aqui, a distância ao quadrado. Então, isso diminui, isso é uma vantagem, por isso que eu uso aqui esses 30 centímetros a mais, em cima da cabeça, lá 50 centímetros, tal, porque aquilo ajuda a diminuir a barreira, porque realmente eu estou mais longe. Tá? Bom, mas além disso, esse valor da tabela, ou mesmo quando você medir o seu equipamento, isso é um valor ou por paciente, aqui está escrito valor tipo para um paciente, ou se eu medir, vai ser um valor medido para cada MAS, certo? Porque você vai, quando medir, você vai disparar a radiação com alguma quantidade de MAS, sei lá, 10 MAS, para poder o seu equipamento medir, e seu equipamento vai dizer, olha, eu medi 10 miligrays, ou 10 milisievert. Beleza. Mas medi 10 milisievert porque eu produzi 10 MAS. Se eu dobrar para 20, eu vou medir 20. Se eu dobrar para 30, eu vou medir 30. Então, cada 1 miligray produzido e medido se deve a 1 MAS. Ou a 0,9, ou a 0,8, a 1,2, enfim, é o chamado rendimento. Então, ou eu meço, ou eu pego da tabela que está aqui do lado. Perfeito. Aí eu cheguei aqui e descobri que, olha, aquele 2,3 por usuário, porque aqui é por paciente, multiplicado por 125 pacientes, deu 59, praticamente 60 milisievert, certo? Muito bem. 60 milisievert, meu limite é 0,01, significaria que eu teria que reduzir 60 mil vezes. 6 mil vezes, certo? Mas como eu não fico todo esse tempo, eu fico uma parte desse tempo, eu posso receber esses 60 millisieverts não em uma semana, não vou levar uma semana, 40 horas, eu posso receber isso em 5 horas durante uma semana, que ainda assim eu não extrapolo o limite. Aí eu calculo, dá 742 vezes, por exemplo, ou uma redução de 0,01, porque no relatório do 147 ele aparece assim, aparece limite dividido por tempo, e o KP aqui, quantas vezes essa barreira tem que diminuir. Então, teria que multiplicar, né? Esse valor, 59, tem que ser multiplicado por 0,0001 para dar o limite. Tá? Muito bem, então, se eu sei a barreira, eu sei quantas vezes, 742 vezes, de 2 em 2, multiplicando, quantas barreiras eu preciso. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, né? Porque ela divide por 2, vezes 2, 56, 256, 512, 1024. Então, tá entre 9 e 10 camadas semi-redutoras, são 9,54, para ser exato. Tá? Então, tá entre 9 e 10 barreiras semi-redutoras. Tá? Se pensar em 10 redutoras, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Eu preciso de 700, não preciso de 1000. Então, se eu botar 3, está demais. Se eu botar um pouquinho menos de 3, eu acerto. Ok? Então, veja, o 2A é o mais fácil. Só que daí, o que acontece no 2A? Eu tenho que ir lá pegar a camada semiredutora do concreto. Ou tenho que pegar do chumbo. Certo? E aí, de repente, eu não tenho. Tá? Ou eu não sei, eu estou em dúvida, etc. Então, o pessoal fez o seguinte, vou pular aqui, inventou esse gráfico aqui, vocês também receberam, tá lá, certo? Onde você coloca o N, 125, o fator de ocupação, que é 1 sobre 8, o limite de dose, 0,01, e a distância, no caso seria 2,2 aqui. Aí ele diz que dá, essa conta toda aqui dá 322. Aí eu viria aqui, 322, que é concreto. Barreira primária de concreto. Viria aqui, procuraria o 320, né? Ou 300, um pouco mais, seria isso aqui. Vocês não vão conseguir ver, mas enfim, tá aqui o 500, porque a mão não aparece, não sei porque eu não pego o mouse. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma linha. Então, eu pegaria aqui no 300, aqui é 400, né? Eu pegaria aqui no 300, aí veria, eu quero
chest book, cross table, chest book wall, quero aqui. Onde a linha cruzasse, tá? Eu veria que a barreira de concreto necessária seria em torno de 110 milímetros, certo? Só que está escrito sem acessórios, calma, tá? 110, talvez um pouco mais, perto de 120, né? Porque aqui eu botei no 300, se eu botasse no... um pouquinho mais aqui, para pegar um 320, né? Teria que subir essa aqui também, ó. Se eu pegar aqui 320, daria exatamente aqui no chat... Não daria exatamente, mas enfim, daria um pouquinho menos de 120. Na verdade seria aqui, né? Daria aqui, tá? Beleza, dá para engrossar. Tá? Então, daria aqui perto dos 115 milímetros de concreto para uma barreira primária sem acessório. Correto? Muito bem. Essa é uma terceira maneira, o 2C, de calcular. Tá? Só que, em vez de olhar esse gráfico não tem o 320, tem o 300, e tem o 400, o 500, o 600, não tem o 322 como eu quero, o que eu faço? Esse gráfico está descrito, aquelas curvas estão descritos aqui com esses fatores alfa, beta e gama. Tá? Então, em vez de eu olhar aquele gráfico e tentar no olho acertar, se eu não acertar, eu pego a barreira mais grossa, né? Vou sempre pela conservação, pela proteção, mas eu quero achar o valor. Então, o que eu venho? Eu pego head room, chest book aqui, tá? Um dia eu ainda vou traduzir isso para vocês, tá? Por enquanto, eu traduzi outras coisas. Esse ainda não traduzi, porque tem muito número. Mas logo vai ter uma planilha com isso traduzido. Eu pego o head room, chest book, tá? Digo que quero concreto, que é esse branco, e vou copiar aqui, ó, alfa milímetros na menos 1, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Então, eu vou pegar aqui, ó, alfa, aqui, ó, alfa, tá? Vou pegar aqui beta e vou pegar aqui, desculpa, aqui, gama. Tá? Eduarda, entra, tá? Se não está entendendo, entra para tiver dúvida. Então, vou pegar alfa, beta e gama, esses números, e vou copiar aqui. Só tem que cuidar que a potência de 10 na menos 2. Então, é 0,03552, 0,1177, 0,607. Diga, se alguém entrou aí. Então, talvez a dúvida dela por não ver o número que está em notação científica, e como sugestão, na hora de vocês usarem a planilha, vocês ajustam, colocam lá em notação científica para ter certeza que está a mesma potência, por exemplo, 10 elevado a menos 2, né? Só para... Porque eu acho que na hora que ela olhou o número, ela talvez não fez essa associação, que é comum, né? Mas é só observar que ali o número está inteiro, né? Com todas as casas após a vírgula. É essa a diferença. Então, para você evitar confusão na hora, você aluno que eu falo, né, você pode só ir lá na ferramenta do Excel e colocar tudo como notação científica também. Mas é uma questão de conversão. Porque a dúvida dela era de onde estava vindo o alfa beta, não era, Flávio? Pois é, não entendi. Tá. Pronto. Desculpa. A minha... Fala, Duda. Fala. Oi, eu acho que a internet está um pouco ruim, mas a minha dúvida era de onde tinha surgido todos esses números e o que eles significavam. Tá. Não, desculpa, é que eu sou engenheiro, para mim, falar em percentual, falar em número científico, 0, para mim, eu olho o número, já sei o que é, enfim. Mas ótimo, obrigado. Não, mas é bom essa troca é boa. Eu tenho uma visão de tecnóloga, eu olho esses números e falo, eu acho que eles não estão associando o número com a potência. Mas é comum, pessoal. E o bom dessa ferramenta que o professor Flávio fez é que vocês conseguem ajustar tudo isso daí tranquilamente, né? É muito mais fácil. Ninguém reclamou ainda, mas assim, ó, na verdade eu não estou usando exatamente a mesma planilha que eu dei para vocês, tá? Exatamente porque eu já estou criando essa planilha de entrada para tentar facilitar.
em que você possa escolher aqui o que você quer, né? Se é público ou não, e ele já fazer. Então, essa planilha, até para dar aula, eu achei que seria mais rápido, porque daí eu não preciso ficar eu escrevendo os números e vocês ficam vendo. Mas isso aqui é a versão 3.2 da planilha, vai ser essa, tá? Só não tem essa parte aqui, tá? E eu acho que as instruções também, eu não me lembro se ficou ou não ficou. Tá? Mas vai ter essas instruções, acho que essa instrução ficou. Mas enfim, mas o resto para cá é igual, tá? Eu só estou ajustando. Então já estou fazendo a versão. Bom, então é isso. Então, aí voltando. Então, Daniela, aqui a gente faz pela barreira, tá? E eu já deixei, que eu vou ter que chavear a tela aqui, vai atrapalhar. Mas eu deixei lá uma planilha onde tem. Então, o que eu posso fazer? Ó, tá aqui o KEV, atenuação, absorção de energia, que não vem muito ao caso, e aqui, ó, camada semi-redutora em milímetro, camada S-redutora. Então, em função, isso aqui eu quero também ver se eu automatizo, em função de eu saber que eu preciso 7, que ele alterou, que eu alterei lá. Inclusive, depois vocês podem brincar se é público, se é quanto que muda a barreira. Ah, meu Deus do céu, tá tudo diferente. É que isso aqui é 2.3. Tá, voltou os números. Então, quando eu sei que é 9,54 camadas semi-redutoras, eu poderia vir aqui no concreto, ver qual é a energia que eu trabalho, embora que eu não tenha todas, né? Digamos, vou estipular para 150. E aí eu vejo que a camada semi-redutora em milímetros é 4,82 milímetros. Então, bastaria eu multiplicar 9,54. Então, por exemplo, se a gente sempre fizesse para 150 para ser conservativo, né? Vezes esse valor. Então, eu precisaria 46 milímetros de concreto. Tá? Se fosse a desce redutora, tem que dar o mesmo, né? Claro, tem que dar o mesmo valor. 46, então eu teria que pegar esse mesmo valor vezes o desce que está aqui. Desce redutora. Um pouquinho, acho que não é errado, porque tinha que dar os mesmos milímetros. Então, não gosto de nada de improviso, porque eu sempre levo cano. Não, não é essa aqui. É essa aqui, porque é a desce. Ó, deu o mesmo valor. Certo? Então, ou eu pego 9,5 camadas de 4,8 milímetros de concreto, ou eu pego 2,5 camadas de 16, mais ou menos, né? 2,8. As duas dão os mesmos... Professor. Diga. Eu sempre pegaria 150 de KEV? É porque você não tem 120, 130, né? Mas como é que eu saberia qual KEV pegar? Eu acho que eu não entendi essa parte. Tá. É porque nós estamos falando em radiografia convencional. Então, radiografia convencional, você vai usar no máximo 120 aí para um tórax, né? E a professora Daiane, que é tecnóloga, pode me ajudar. Tá? Você vai usar 110, 120 no máximo para um tórax, 130. O cara é obeso, está com uma jaqueta de couro, vou aumentar o KV, sei lá, 130. Então, como você não tem os números quebrados, 110, 120, 125, aí você pega o maior, 130. Lembra que a quilovoltagem é determinada pela espessura vezes 2, mais a constante do equipamento, né? Mas você pode ter uma média, isso você na hora obtém as informações também do serviço, do tipo de equipamento, né? Isso pode variar. Tá, então, se eu fosse fazer esse cálculo, eu teria que ver qual o exame que vai fazer e sobre o equipamento. Não, é sempre o maior. Sempre o maior KV, sempre pela segurança. Sempre pelo maior KV. Tá, entendi então. Obrigada. Certo. Agora, claro, como eu disse, se tu explicar lá, dizer assim, não, eu estou calculando a barreira
do book mural e para o book mural eu não vou usar mais do que 120, entendeu? Então tu calcula para 120. Eu vou, ou eu não sei, pode ser, eu vou fazer na mesa, pode ser que eu use 120, 130, 110, então eu vou usar 130. Nesse caso, a gente não tem o valor para 130. A gente tem valor de 650, eu uso 150. Mas aí você usa... Diga, Daí. Pode falar. Pode concluir. Não. Não, só ia dizer... Eita. Peraí, agora... A minha fala é curtinha. Eu só queria dizer que é isso que o professor falou. Lembrar que é um cálculo, né? Tudo isso daí, todas essas etapas, é um cálculo de proteção radiológica, está falando de barreira. Então, você vai ser conservadora, você vai ver qual é a faixa de KV utilizada, mas aí você pode usar a mais elevada, porque isso vai ser bom para o resultado, vai significar que teu sistema tem uma boa blindagem, uma boa barreira. É isso. Desculpe, cortei. Não, é que você vai falar o seguinte, não, mas é ótimo porque a gente tem tecnólogo, tem essa vivência, né? O que acontece? Por exemplo, eu calculei aqui 46 centímetros, certo? Tá? Então, o que acontece? Mas para 150, que é uma coisa que eu nunca vou usar. Então, eu posso dizer, eu posso fazer uma parede de 45 milímetros, que dá 4,5 centímetros. Posso fazer uma parede de 45. Como eu fiz um pouquinho mais de KV, eu posso baixar um pouquinho, é só ali um arredondamento, entendeu? Porque eu tô com margem de segurança para fazer. Então, isso também você, não, mas eu fiz 150 e meu máximo é 120. Tá? Ou eu poderia, em último caso, dizer assim, não, eu vou fazer para 13, deixa eu ver se eu consigo fazer automático aqui. Não deu certo porque ele vai pegar outro... Aqui tem que ser 22. Ou eu vou fazer... Ou eu vou fazer para 100 kV, tá? E aqui 150. Então, se eu fizer pensando em 100 kV, eu vou fazer 46. Se eu fizer 100, que está muito abaixo, é 38. Eu poderia tentar fazer uma regra de 3, para 120 dá quanto? Posso fazer, entendeu? Ou enfim, vou baixar para 45 e pronto, vou fazer 45. Arredondei para baixo porque eu já estou usando 150. Ou poderia fazer uma regra de 3, tá? De quanto que daria aqui, certo? Que daria 40 se ali eu tenho 6, 8 dividido por 5, 1,6. Daria um 41 mais ou menos. Entre 41 e 42, se eu fizesse uma regra de 3 para 120. Tá? Também pode ser feito. Ou tentar ler aqui veja que aqui tem o gráfico. Vocês estão vendo o gráfico? Tá. Aqui tem o gráfico, então também poderia tentar fazer uma leitura do gráfico, digamos a 120, se fosse o caso, tá? E ver aqui quanto é que dá, se eu conseguisse ler, né? Meio difícil, mas se eu conseguisse ler, poderia tentar ler e aí fazer a conta. Na verdade, isso aqui é o gráfico do B e C, do Mi, tá? Teria que pegar esse valor e inverter ainda para camada. Bom, eu também posso fazer o gráfico disso daqui também, se é fácil fazer o gráfico. Enfim, como eu disse aqui, eu só estou fazendo uns testes aqui para depois incorporar. Certo? Então, barreira primária, calculada assim, pode usar essa daqui e aí fazer a multiplicação pelo valor do concreto, ou então ter um valor. Vejam que... Quanto é que a gente calculou aqui? 46, né? Aqui deu 48, que foi meio no olho, aquela coisa toda. Aqui deu 48, lá deu 46, certo? Então, só para vocês verem a diferença. Tá? Se eu fizer o segundo exemplo, vou ter que chavear a tela de novo.
Tá. Então aqui depois eu tenho que ver, agora deu 14,7, né? O que eu mudei lá? Porque 125 pacientes, distância 2,2, o 2,3, fator 1, 0, espessura 2,7 com canto. X para 72. Tá. Enfim, bom, isso não é perfeito, tá? Já me lembro da outra aula, o ano passado, quando eu dei. Não sei exatamente porque não achei a diferença. Tem algumas diferenças pela própria 147, como você calcula, tá? Se você calcula, enfim, usando o método da barreira, a redução da barreira, o método do gráfico, esse método daqui, tá? Fiz 500 vezes, mas está lá o 3552, todos os 6007, todos os valores que a gente usou, dá 105. Eu não sei se eu atualizei isso ou não, porque eu mexi tantas, mas enfim, calculando é para dar esse valor. Não sei porque que ela deu, tem que dar, por favor, tem que dar esse valor. Tá? Professor, Oi. a gente vai fazer esses cálculos pela tabela ou a gente vai fazer à mão mesmo? Como vocês quiserem, importante é que vocês dêem o valor. Tá bom, obrigada. Pode usar o Excel lá e dar o valor final. Tá? Bom, o que aconteceu? Na barreira 4 aqui, tá? Eu tô tão longe, tô a 3 metros de distância, tô tão longe. Ah, tá certo, não preciso do X. Que eu que errei. O 4 tá aqui, não tem book mural para tirar, só tem chassi. Burro. Tá. Vamos fazer o 4 aqui, que agora já descobri meu erro. O 1 X-Pré é 72, mas o 2 o X-Pré não é 72. Tá. Vamos fazer então o segundo. Você considerou outro atenuador, foi isso? Porque tá aqui, ó. O 1 é o coisa, mas o 4, quando eu usar, vai ter o chassi, que é menos. Tá. Tudo bem. Então tá, então eu tenho, vamos lá, 1,16, vamos ver se tá certo, 1,16. Vou tirar esse aqui do seu trabalho. U009, utilização 009. Distância 3, limite público. E estou usando concreto e botei aqui para sair, vou usar piso e outras barreiras, tá? Porque isso aqui é só quase que uma radiação espalhada, né? Mas é que eu botei o chassi aqui, na frente desse. Eu botei o chassi aqui na frente e ele vai jogar a radiação primária, eventualmente, aqui para a parede 4. Então, completei aqui. Vamos voltar lá para a planilha. Eu vou ter que corrigir o exemplo. Então, eu tenho, não é mais no book vertical, é num piso e outras barreiras, que eu falei. Número 125, distância é 3, é público e é um corredor. Tá? Que é 1,16 avos. Certo? Vou usar o 009. Acho que é a parede 1, não, acho que é a parede 2. Tá, vou ter que ajustar esse 009. Tá. E aqui que eu errei, ó, não é o concreto, só chassi, que é 30. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse 5,20 de produção de radiação, multiplicar por 125, que é o número de pacientes, a distância é 3 metros, vai calcular, vai me dizer que eu produzo 6,50, mas o meu limite é 0,01. Então, eu até criei aqui nessa entrada a atenuação da barreira, ou seja, na verdade eu tenho que atenuar 81 vezes. Isso dá
6,34 ou 1,19. Tem que ver esse erro aqui, por que está dando negativo. Porque já disse que são 6 barreiras, então é bastante coisa. Vamos ver aqui o que... Ah, por causa de 72 aqui, não é 72, é 30. Então tá, 35 milímetros. Tem que ajustar depois no exemplo, eu boto para vocês lá no Moodle. Então dá 35 milímetros. Não dá porque eu usei, ó, de novo, usei o alfa, o beta e o gama errado. Eu tenho que usar esse aqui, ó. Flora e outras barreiras aqui, ó, viu? É chatinho, eu sei, pessoal, é chatinho. Vamos lá, então é 399. Por isso que eu quero ver se eu automatizo isso para ficar mais fácil. Ele está corrigindo o alfa, beta e gama de acordo com as barreiras associadas. Isso, 4, 2. Certo. E na menos 2, D na menos 1, E na 1, tá certo. Então deu 15 milímetros. Tá? Na verdade deu 45, só que eu tiro 30 desse acessório, que ele permite, que está aqui, ó, aplicação, exame lateral na mesa, ter noção só pela grade cassete. Chumbo você desconta 0,3, concreto você desconta 30. Então eu descontei 30 aqui, né? Concreto só chassi 30 e deu 15,94. Tem que corrigir depois lá o valor. Correto? Então tá aqui cálculo de barreira primária. Tá? Certo? Cálculo de barreira primária. Vou fazer cálculo de barreira secundária. Só vou chavear a tela. Só. Então, cálculo de barreira secundária é a mesma coisa, tá? Só que, qual é a diferença? De novo, se eu sei quanto é que eu produzo de radiação espalhada e de radiação... Desculpa aqui. Radiação espalhada e radiação de fuga do meu equipamento, certo? Porque eu medi. Então, eu vou usar esse valor de Kerman medido. Certo? Não sei, vou pegar da tabela. Tá? Ô, professor. Oi, diga. Só para lembrar mesmo, a radiação de fuga e a espalhada pode somar para o valor de Kerman? Pode. Tá. Aqui na tabela. Tá. Aqui na tabela já tem, ó, leakage. Acho que eu já copiei em português, tá aqui, ó. Radiação de fuga, tá? Radiação, espalhamento lateral. E a soma dos dois, tá? Bom, por que eu posso eventualmente escolher um ou outro? Tá? O que pode acontecer? Eu posso, se eu escrever, tá? Aqueles que porventura quiserem trabalhar com esse tipo de, sei lá, de assessoria, de prestação de serviço, de fazer cálculo de barreira, etc, etc. Tá? Ou eventualmente só conferir, né? Vocês contratam alguém, sei lá, de repente um físico médico lá, uma empresa que vai fazer o cálculo, e diz, não, quero que você me mostre o cálculo que eu vou conferir. Daí lá ele tem que mostrar o que ele usou. Não, eu usei como valor de K aqui, o valor, por exemplo, aqui, 2,310 da menos 2 somados. Tá? Ok, não tem problema. É que eu poderia, eventualmente, é o seguinte, a barreira... Tá? Vou calcular aqui. O que acontece? Aqui está em verde a barreira secundária. Essa barreira, esse cabeçote, ele está muito perto, por exemplo, aqui para fazer a radiação de fuga.
tá? Mas a radiação espalhada pelo paciente, o paciente está mais perto aqui. Tá? Então, eventualmente, geralmente a gente calcula pela fonte, tá? É a fonte. O padrão é a fonte, mas eu posso, se eu suspeitar, eu posso pensar no paciente estando aqui. Ou eu posso pensar o seguinte, que a espalhada vai, sei lá, eu vou inclinar o cabeçote, então a fonte está aqui, mas o paciente está aqui no meio porque é inclinado, então ele está aqui mais forte. Então eu poderia calcular a espalhada, pensando que está sendo espalhada, né, por essa região aqui, tá? Então está espalhada por essa região aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo tirar aqui agora. Espalhar, mas o paciente está nessa ponta aqui, desculpa, a radiação de fuga está aqui pelo caso do cabeçote, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Está aqui por causa do cabeçote e eu estou considerando que a espalhada é aqui porque eu faço nessa ponta da mesa, tá? Então, eventualmente, eu poderia querer ter dois cálculos separados, certo? Veja bem, tudo depende da tua justificativa. Não significa que todas as justificativas são aceitas. Tu pode fazer uma justificativa que está errada. Mas se você disser, não, eu usei por causa disso e tal, porque eu quis ser mais conservativo, que o paciente está aqui no meio da mesa, essa parede está mais próxima, enquanto que o cabeçote está mais longe desse ponto. Então, preferi. Pode ser, é uma justificativa. Tá? Tanto no que você calcula, como no que você deixa de calcular. Certo? Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui o valor, no caso aqui ele tem a norma, né, o W normal, mas ele já te dá aqui, ó, Kerman no ar típico, já te dá o K. Ah, esse aqui já é o K, K1 secundário, já te dá o K. Então eu pego esse K, faço o ajuste pela distância, tá? E número de pacientes. Vejo que não tem fator de uso, porque a radiação espalhada, ela espalha para todo lugar e independe do exame. Tá? Depende do exame. Então, para qualquer barreira, chega, teoricamente, a mesma quantidade de radiação, a menos da distância, né? A mesma quantidade devido ao exame. Então, qualquer exame é a mesma quantidade. Mas a barreira aí você vai dar a distância ao quadrado. Certo? Número de pacientes, a distância, lembrando dos 30, 50 e 170. Então, vai fazer a mesma coisa. Vai calcular o quanto chega na posição que é chamada posição 0, na posição onde você quer blindar. Faz o quanto que você tem de diferença entre o valor limite e o valor que você obteve. Então, quantas vezes a barreira tem que diminuir, ou quantas vezes a radiação é maior que o seu limite. Escolhe o material e aplica N vezes a camada semi-redutora ou desredutora, como a gente fez nas contas. Tá? Então, foi o que eu fiz aqui, ó, uma distância de 30 e uma distância de 3,5. Tá? Porque eu considerei que esses 3 metros aqui não ficou bem, seriam os mesmos 3 metros aqui de fuga também, por exemplo, para a barreira. Então, fuga é 3 metros e espalhamento também é 3 metros. E se a fuga for para cá, é mais distante, não tem problema. Então, estou sendo conservador aqui. Tá? Então, pode ser tanto a fonte como o paciente. Certo? Vou de novo lá para a nossa planilha. Só um pouquinho. Probleminha aqui. Tá. Então, vou aqui na aba barreira secundária.
tá? Aqui na aba barreira secundária, aqui embaixo. Vou colocar o valor segundo essa tabela, que eu já copiei aqui, ó. Só fuga, só espalhamento lateral, lateral mais fuga, frontal e traseiro, vejo que tem diferença, inclusive para tipo de parede, né? Tá? Frontal e traseiro em relação ao paciente. Certo? Volta lá, então escolhi o 0023, que foi esse aqui, fuga e espalhamento lateral, tá? Que também não está em notação científica, mas já a pedido de Eduarda, a gente já vai trocar. Tá? Aí bate ali com... Não bate, porque na verdade é 2,10. Não bate, normalmente eu botei errado aqui. Tira um 0. Bom. Tá? Então, ele já vai dar aqui, se ele fez a multiplicação pelo outro, só para mim saber, vai dar 2,875, vou ter que dividir por 4, né? Porque 2 ao quadrado aqui dá 4. Então, na verdade, eu produzo 0,71. Como o meu limite ali é 0,01, né, que é público, então eu estou produzindo mais do que o limite. Tá? Então, ele dividiu aqui pelo 1, deu a mesma coisa. Deu 0,01, ou seja, tem que diminuir quase 100 vezes a minha produção ali. Dá 6,1, 6,2 barreiras ou 186, que eu poderia, de novo, vir aqui, escolher o 150 kV, de repente, e fazer a conta por barreira. Ou, barreira secundária. Ou então, pegar, de novo, os valores aqui, de alfa, beta e gama, tá? O bom de colocar em notação científica, né, é que a gente também verifica se está tudo equivalente, né, Flávio? Sim, sim, já copia ali, já... Deixa bate eu o aumentar olho. mais. Tá. Isso foi uma coisa que eu nunca pensei, foi boa a ideia de vocês aí, né, a reclamação. Então, a distância 2, era isso, né? O 2,2. Tá. Como eu disse, essa não é a versão que vocês têm, isso aqui eu botei só para... Tinha umas coisas para mim testar, fazer umas coisas. Eu acho que tem algum erro aqui, não é 162 aqui. Tá muito grossa essa parede. Por uma radiação espalhada. Deixa eu ver aqui se eu... Ô, Flávio, enquanto isso eu posso ir comentando com eles que na quinta a gente pretende fazer a segunda parte. Então, pessoal, na quinta-feira... A gente ainda está aguardando, né, a definição do que será feito em relação às próximas datas, né, se a gente vai continuar com a atividade à distância mesmo, mas de qualquer forma, na quinta-feira, o professor Flávio sugeriu a gente aproveitar a aula para ainda dar sequência nesse assunto de cálculo de blindagem, tirar dúvidas. Então, você já tem acesso às planilhas, dê uma olhada com calma, aí se vocês tiverem dúvidas, na aula de quinta-feira a gente aproveita para eliminar, porque é natural, né, ainda mais quando a gente entra na planilha que, né, já foi elaborada, surgirem dúvidas. Então, vão anotando aí, né, conforme vocês forem resolvendo os exercícios. Aí, na quinta-feira, a gente aproveita para esclarecer.
certo? Então, justamente, como a tarefa de vocês, que já estava prevista, tá? Independente de ser EAD, enfim, já estava previsto, eu já fiz isso ano passado com os outros alunos, tudo. Então, a gente dá aquele exemplo, aquele exercício, né? Onde vocês vão ter que calcular, montar a tabelinha, mas como a gente não tem esse contato mais perto, vocês não estão no computador lá, trabalhando na planilha ou junto de vocês, que é como a gente fazia lá no laboratório de informática, né? Então, a gente resolveu que na quinta-feira, porque assim, tipo, dá aula, uma matéria nova para depois suspender na segunda-feira, que é possivelmente vai acontecer, a suspensão a partir de segunda-feira. Então, a gente, e isso vale nota, enfim, exercício, a gente vai, quinta-feira eu vou estar de novo aqui, talvez prepare até uma outra aula, que eu já vi as dificuldades de vocês, e a dificuldade de dar a aula à distância também, né, da planilha, achei que mexendo direto na planilha ficaria mais fácil, mas acho que não está bem legal. Aí, a gente está de novo aqui, mas daí é para vocês virem com as dúvidas, tá? Eu sei que o pessoal está com dificuldade de contato, então passem lá para o WhatsApp, lá o pessoal, para que tentem mexer, tentem fazer, ou via planilha, ou à mão mesmo, fazendo as contas lá. Hoje o celular faz contas, né? Então dá para botar essas equações aqui dentro do celular, né? Apesar de ser grande, mas dá para fazer logaritmo natural, dá para fazer a potência num valor qualquer. Então dá para vocês fazerem, que seja no papel, vai fazendo aos poucos, né? Faz essa divisão, ó. Essa divisão é igual aqui mais 1, então isso aqui dá 3,54, aqui é 4,54, isso aqui a gente faz até de cabeça, né? Feito beta dividido por alfa. Então vai fazendo a mão aos poucos, né? Nem que seja no papel. E aí quando tiver a dúvida, né? Anota, e na quinta-feira entra. Aí eu não sei se vocês preferem aqui, que dá para usar a voz, porque se eu fizer para o YouTube é mão única quase, né? Aqui, pelo menos, vocês podem perguntar, usar o microfone e tal, acho que fica um pouco mais tranquilo. E até a professora Daiane pode entrar também e falar, nós dois, fica melhor, porque o YouTube é one way, né? Só um caminho quase. E aí a gente tira as dúvidas, tá? Então, tentem, vão fazendo exercício, daí vai perguntar, professor, nesse exercício aqui, eu estou em dúvida, qual é o KV? É uma mamografia, 40 KV, é um raio-x diagnóstico. Você pode dizer 120, 125, 130, você escolhe, tá? Ou pode até dizer, o equipamento é de 120, mas na falta de valor, eu usei camada semicondutor de 150 para ser mais protetivo, né? Mais conservador, e arredondei para baixo. Pronto. Deu 47,2, arredondei para 46, 47 e tal, porque eu tinha folga no KV. Então, vocês vão perguntando e vão montando o relatório. E até, quem puder, sei lá, via celular, uma coisa, professor, eu calculei isso aqui, mostra uma foto, enfim, a gente também pode olhar o que vocês anotaram. Certo? Professor, pode falar. Diga. Eu estava olhando ali o exercício e eu estava com dificuldade em ver, tanto na mamografia quanto no raio-x convencional, quais eram as barreiras primárias e secundárias. Que a gente tem que ver quais são, e eu estava com dificuldade nisso. Tá, vou mostrar aqui para vocês então. Tá, só um pouquinho. É o exercício de blindagem. É porque são vários aqui, um arquivo é exercício, um arquivo é exemplo, um arquivo é cálculo, um arquivo... Aí tem que saber Uma qual pergunta, eles já têm calculadora científica, Flávia, nessa altura, nessa fase? Ou eles não... Eu acho que tem, se tiver um smartphone, tem uma calculadora científica. Só colocar na horizontal, né? Muitos casos é só girar, né? Você gira, você sabe, muitas calculadoras que são melhor, você gira, ela vira científica, tá? Ela tem exponencial, tem essas coisas. Então tá. Ó, isso aí normalmente, isso aí é parte do trabalho de vocês, tá, Ana Cristina? Mas eu vou dar o... Então tá. Tá vendo aí, Ana? Cristina? Sim, eu tô vendo. Tá, então, por exemplo, aqui, o que acontece? Primeiro, você vai ter que dizer se só faz exame na mesa ou se faz... aqui eu não botei book mural, então já matou, tá? Já facilitei para você, não tem book mural de propósito para fazer menos contas. Então, você tem que dizer se
só faz exame na mesa para baixo, e fator é 1, ou se você faz exame, de repente, de mão, pé na ponta da mesa. E qual ponta? Aí você vai desenhar e dizer, ó, essa ponta aqui, ou enfim, tá a distância aqui, para ter radiação espalhada. Tá? Aí você vai dizer. E aí é que tá, você vai dizer, eu vou dar 10%, vai espalhar, vai usar na mesa. Aí eu vou dizer, então, que você vai ter fator de uso 1 para o chão, não deixa eu ver se eu botei aqui. Tá, não precisa calcular nem chão nem teto. Então, se for 1, a barreira primária é o teto, é o chão. Se for 0,9, 0,89, você vai ter, alguma delas é primária, ou a de cima ou a de baixo, você escolhe. Tá? E aí as outras são secundárias. Tá? Na mamografia, o que acontece? A mamografia, ela vai... Aqui é a blindagem, tá? Que seria a blindagem do tecnólogo. Eu poderia desenhar aqui um posto de comando, digamos. Aqui seria a blindagem, tá? E aqui é o cabeçote. Acho que depois eu boto de novo, faço algum ajuste e boto de novo lá no Moodle. Então, o que acontece? A professora vai me ajudar. Isso aqui vai girar para fazer crânio caudal nesta parede de cima para o depósito e vai girar crânio caudal para esta parede aqui no estacionamento. Tá? Então, você vai ter para o chão e vai ter para cima e para baixo aqui. Em que relação, professora Daiane? Que você faz 4 incidências? Não entendi, Flávio. Pode repetir? Fator de uso para mamografia, porque você faz 4 incidências, né? 2 para o chão, uma para a direita e uma para a esquerda, é isso? Sim, é crânio caudal, médio lateral oblíqua. Vai ser... quando você coloca a direita ou a esquerda, se fosse perfil absoluto em mamografia, né? Tá, não, mama direita, 2, uma para baixo e uma média lateral, digamos. E mama esquerda, a mesma coisa, né? Sim, isso. São 4. São 4. Então, Ana Cristina, você teria 50% para baixo, tá? Em linha reta para o chão, e você teria 25% da carga de trabalho jogada na parede do depósito e 25% no estacionamento como feixe primário, tá? E aí aqui consultório e corredor seriam espalhadas. Entendi. Aí você chama 1, 2, 3, 4 como você quiser, né? Direita para esquerda, esquerda para direita, sentido horário, anti-horário, tanto faz, e faz as contas. Aí, claro, como eu disse, aqui é 1 metro e aqui tem 4,5, significa daqui para baixo é 3,5, né? Aí é só fazer conta, tá? Se você quiser fazer conta daqui para lá também, isso aqui é 3,5, tira 0,7, dá 2,8. Aí, porque normalmente é assim, você tira 2 ou 3 medidas só da sala, chega em casa e assim, faltou tal medida, aí você vai e desconta, né? Tá? Aí, para fazer os cálculos, eu já disse que é 40 kV, para se vocês quiserem usar o concreto e barreira, aquelas coisas, 150 para usar esses fatores de ajuste ali no coeficiente de atenuação linear, se quiserem usar. Pode escolher concreto, pode escolher lâmina de chumbo, enfim, drywall, o que vocês quiserem, só basta dizer lá o que quiser, tá? Aí pode usar o método mais fácil, aí vai dizer, foi calculado uma necessidade, uma barreira que reduza 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes. Isso dá tantas camadas semi-redutoras, ao valor de 1 milímetro cada uma, deu tanto. Pronto, só fazer isso. Tá? Ou foi usado alfa, beta e gama, que deu valor tal, sem problema. Tá? Aqueles que gostam muito, tudo isso foi tirado da 147. Então, qualquer dúvida, vai lá na 147, que eles têm, além da tabela, eles dão mais explicada, porque a tabela é assim ou assado. Tá? Dá para fazer. Certo? Mais alguma dúvida? A gente encerra por hoje. Quinta a gente vai estar aí de novo, eu mando o aviso das 3h30 às 5h30 para, enfim, tirar dúvidas do uso de novo da planilha. Tá? Eventualmente, se tiver alguma melhoria na planilha, alguma coisa, eu faço um upload de novo, mas é só no sentido de, enfim, de facilitar alguma coisa, tá? Senão os valores tá tudo certo lá. Aqui, Jennifer, Lucas Henrique, Manuela, Marina estava aí. Ah, a Marina está aí. O Victor e a Canan são 6 alunos que não fazem extensão
Então tá, sobrou para a Marina dar o recado. Não, vocês não fazem extensão, mas tem que fazer um trabalho, porque o trabalho de extensão vale também para a proteção, tá? Então, o que vocês fazer? Depois nós vamos, se tiver alguma ideia, conversar com os alunos, tá? Jennifer, Lucas, Henrique, não sei se desistiu, como é que tá? Manuela, Marina, Victor e Acanã. A RDC 330 é a nova 453 que foi revogada. Então, a nossa ideia é o seguinte, 2 alunos, a princípio, vão pegar a RDC, que é a parte principal, e vão fazer uma espécie de um resumo, mapa conceitual. Mapa mental, né? Mapa mental, mapa conceitual, enfim. Que seria assim, ó, por exemplo, lá diz, existe o responsável legal. O responsável legal é aquele cara que é o dono da empresa, do serviço, e que tem o dinheiro e que vai pagar. O Victor entrou, chamaram ele, coisa boa. Victor, estás aí, Victor? Entrou mesmo ou só fez de conta? Victor? Tá, me fez de conta que entrou. Bom, então, a ideia... Então, 2 alunos fazem esse mapa mental, dizendo, o que é o representante legal lá, responsável legal? O que é? É o dono da empresa que faz isso, faz não sei o quê, tipo uma definição. Aí ele é responsável por indicar o supervisor e o responsável técnico. O que faz o supervisor, o que faz o responsável técnico? Fazem o controle de qualidade, etc. Então vai dizer o que é o supervisor, qual é a característica dele, e enfim, o que ele é responsável, alguma coisa assim. Então, assim, é um bloquinho com 2 ou 3 ligações, tipo uma árvore, né? Depois tem questões sobre equipamento, tem uma espécie de um capítulo sobre equipamento. Então, você vai falar, equipamento, tem que fazer isso significa isso. Então, fazer tipo um organograma, um mapa mental, alguma coisa que rapidamente a gente possa olhar, e se for feito num software, esse que você clica, abre a janelinha, abre a explicação, abre o que tem embaixo, e tu clica, abre de novo. Então, se for num software assim, seria bem legal. Seria uma espécie de um resumo, bem resumido, do que é a RDC 330, certo? Legal? Os outros 4, tá? Que aí vocês, se vocês se acertarem, melhor, senão eu sorteio, a professora Daiane sorteia e vê. E os outros 4 vão pegar as instruções normativas de mamografia, que basicamente a instrução normativa são os controles de qualidade, o que tem que fazer, se é semestral, anual, valor e tal. Então também fazer um resumo, melhorar ali, explicar algumas coisas sobre. Mamografia, tem uma instrução normativa só sobre mamografia, só os testes, né? E eventualmente puxar da RDC alguma coisa específica que fale da mamografia. Odontologia são 2, porque a intraoral é só uma coisinha bem pequena e a extraoral. Então, são 2 da odontologia. Fluoroscopia e intervencionista, que é uma só, com 2 nomes, mas é uma só. E o 4º aluno faria radiologia convencional, tá? Então, 2 fazem a RDC, esse resumão em forma de mapa mental, enfim, usando um software qualquer. A professora Daiane ajuda, que ela conhece um software legal aí, gratuito na internet, se quiserem usar. E os outros 4 fazem, não sei se seria bem um mapa mental, mas um resumo, alguma coisa, que a gente pudesse bater o olho e ver o que da RDC 330 indica para mamo, ou fluoroscopia intervencionista, ou odontológicos 2, intra e extraoral, ou radiologia convencional, tá? Quais são os testes, que ali é quase só copiar e talvez melhorar algumas coisas, e quais são, e o que ali na RDC mesmo fala, porque ele vai dizer, no caso da odontológica, extraoral, tem que ter alguma coisa que não é teste, é ter um botão disparador longo, ou usar protetor de tireoide, ou isso aqui. E do outro lado, enfim, outras normas, e juntar tudo e fazer um resumão, tá? Aí, Marina, não sei se tu consegue conversar com esses outros colegas, a Jennifer, Lucas, Manuela, Vitor e a Canã. O Victor entrou, eu não sei se ele entendeu, qualquer coisa pergunta. E aí a gente sorteia, ou, enfim, aí tu vê, tá? Ou se sorteio aí quem quer o quê e tal, quem é a dupla, tá? E quem são os individuais, tá?
Eu devo gravar um vídeo curto, uns 20 minutos, explicando uma ferramenta que vocês podem usar, mas só antecipando, foi a ferramenta que eu usei na aula de limites de dose. Eu mostrei para vocês no final da aula. Mas também vocês podem usar a ferramenta da preferência de vocês. A vantagem de fazer o mapa mental como o professor sugeriu, de forma eletrônica, é que vocês depois podem compartilhar, acessar mais facilmente, né? E os demais também, alunos da turma, podem ter acesso, compartilhar informação. Esse é o objetivo, né? Vocês vão fazer um trabalho, não é um trabalho para mim, professora Daiane, é um trabalho justamente para vocês, obviamente, aprender e vai ser depois disponibilizado para os alunos, né? Assim como quem está na extensão está fazendo trabalho que vai, né? Que é o curso aquele, enfim, independente do curso, as partes né, que estão sendo construídas, apostilas, vídeos também podem ser usados separados do curso. Então, esse é o objetivo, né? E talvez até a gente faça, talvez vocês apresentem rapidamente, né? Num dia lá, final de aula, uma última aula, vocês façam uma apresentação rápida, 10, 15 minutos, para dizer como usar, se for o caso eletrônico, como usar, e onde encontrar algumas informações, o que acontece se clicar aqui e ali, né? Fazer essa apresentação rápida para justamente compartilhar o conhecimento. Certo, pessoal? Obrigado aí pela atenção, obrigado pela participação, tá? Boa tarde a todos, obrigado, professora Daiane, obrigado aí pela ajuda. Boa tarde, pessoal. Obrigada por você, professor Flávio. Tchau.